Bom, não existe nada puro nessa vida. A gente sempre tem impurezas, inclusive e principalmente nos materiais, tá? Tô falando de átomo de ferro aqui e tal, a gente imagina átomo de ferro e pra gente conseguir, gente, uma liga de ferro puro, a gente precisa de um processamento absurdo, surreal. Então, eu pego lá o minério de ferro, vou processando para dar uma limpada nele e tal. E no final das contas, as ligas que a gente possui no mercado aí, a gente sempre tem mistura de ferro e carbono, tá? Que é a base dos aços e ferros fundidos. Tem também outros elementos de liga. Mas enfim, falei de átomo de ferro, da organização deles aqui e tal, só que entra átomo de carbono aqui no meio. Entra átomo de carbono aqui no meio. E é o seguinte, aliás, não só carbono, de outros elementos também. As impurezas, a gente chama de impureza porque os teores são muito baixos. As impurezas, elas podem entrar no material e se encontrar de forma substitucional ou intersticial. O que é isso? Se eu tiver um átomo que é quase do tamanho do átomo de ferro, os tamanhos são parecidos, esse átomo vai entrar nessa estrutura, no caso essa aqui é a cúbica de face centrada, e vai substituir um átomo de ferro. Então imagina só, eu tenho um tanto de átomo de ferro e ficou outro átomo de outro elemento químico aqui. Isso acaba distorcendo, imagina só, aqui tá o tamanho tudo certinho. Imagina se isso aqui for um pouquinho menor. Isso acaba distorcendo um pouco a estrutura cristalina, tá? Mas enfim, essa impureza, esse átomo estranho, ele pode se encontrar de forma substitucional. Agora, se for um átomo muito pequeno, como é o caso do átomo de carbono, ele é bem menor do que o átomo de ferro. Ele não substitui um átomo de ferro aqui na estrutura cristalina, não. Ele entra nos intertícios, que são esses pequenos espaços aqui, ó. Então, o átomo de carbono, ele vai entrando nos intertícios que tem entre os átomos de ferro ali, tá certo? Então, nós dizemos então que o átomo de carbono, ele é uma impureza, ele é um átomo intersticial em uma liga ferrosa, por exemplo. No livro do Callister, que é o Ciência e Engenharia de Materiais, o Callister conta pra gente o seguinte. Fala assim, olha, é o seguinte, ó, esse aqui é o átomo de ferro. Se, de maneira geral, também, né, a gente sempre tem especificidades. Então, de maneira geral, se um átomo for até 15% maior ou 15% menor do que esse átomo que está aqui, ele pode entrar de forma substitucional. Ou seja, tiro esse e coloco outro átomo aqui. Quanto mais próximo o tamanho, se o E for zero, né, eu não causo nenhum tipo de deformação na minha rede aqui não, tá? Agora imagina, se entrou um átomo um pouco maior ou um pouco menor aqui, e todos esses átomos aqui das adjacências, eles acabam sofrendo deformação. E isso acaba deformando toda a minha rede cristalina, tá? O carbono, ele entra na estrutura metálica como impureza intersticial. Então ele entra nesses intertícios aqui. O raio atômico do átomo de ferro é aproximadamente 124 picômetros. O 124 nanômetros, né? E o raio atômico do átomo de carbono, ele é aproximadamente 70 picômetros. Dá, sei lá, 57, 60% ali mais ou menos. Então o tamanho do átomo de carbono dá 60% ali, entre 50% e 60% do tamanho do átomo de ferro ali. Então ele entra no meio nesses intertícios aqui. Só que, olha aqui o tamanho do átomo. Isso aqui é o átomo da estrutura CFC, né? Aí imagina só, vou pegar 60%. Não vai entrar macio nesse intertício aqui não vai.
O átomo de carbono, a impureza, vai entrar aqui no meio e vai dar uma forçada nessa estrutura e vai causar também deformação. Então, na medida que eu vou aumentando o teor de carbono, eu vou aumentando a deformação que eu tenho na minha rede. Falando assim, gente, parece que deformações são ruins. Parece que a impureza, a gente fala de impureza, que a impureza é ruim. Mas a gente vai ver que não é. A gente pode utilizar essas impurezas para o nosso bem. Toda vez que eu estou falando de teores de carbono com vocês aqui nos átomos de ferro, gente, estou falando de baixos teores, tá? O diagrama ferro-carbono, que é o ferro-cementita, né? Ele vai até 6,67% de carbono. Então, na prática ali, as ligas vão até no máximo 4,5%. Não passa disso não, senão a liga começa a ficar muito dura e frágil. Aí já deixa de ser benéfico. Mas a gente também vai falar disso um pouco para frente. Bom, nosso assunto acaba aqui e falaremos de impurezas e dos defeitos da rede e estrutura cristalina, beleza? Então falou, galera, um abraço.